Olá, hoje eu quero falar com você a respeito da eternidade de Deus. Em Salmos capítulo 90, versículo 1 e 2 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Senhor, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e que nos ajuda a encontrar o caminho da comunhão com o Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Todo ser humano passa por duas etapas em sua vida: o nascimento, quando tudo começa, e a morte, quando tudo termina. Entre o nascimento e a morte acontece o desenvolvimento do ser humano: infância, adolescência, fase adulta e velhice. Isso tudo revela a mutabilidade do ser humano. O ser humano está em constante mudança. A cada minuto que passa, estamos nos aproximando de uma nova fase em nossa vida. O portal de notícias G1 publicou a seguinte matéria em 25 de 2 de 2020. Homem mais velho do mundo morre aos 112 anos no Japão. Shizu Watanabe dizia que o segredo de uma vida longa é não ficar chateado e manter um sorriso no rosto. Com toda certeza, você deve ter ficado maravilhado com essa notícia desse homem que viveu tanto tempo. Mas ainda que esse homem tenha vivido tanto tempo, a morte chegou para ele. A vida dele teve um fim. Isso tudo, meus queridos, revela a nossa pequenez diante da eternidade de Deus. Ao contrário de nós, Deus ele é eterno e não sofre nenhuma variação de mudança. Ele não teve infância porque ele não teve início. Ele não morre porque ele não terá fim. Isso mostra que a eternidade de Deus está ligada à sua imutabilidade. Se Deus pudesse sofrer qualquer tipo de variação de mudança, a qualquer momento ele poderia passar do estado de existir para o estado de não existir. Então, a eternidade de Deus cria uma proteção para a imutabilidade de Deus. Se você demonstrou um sentimento de admiração com esse homem que viveu tanto tempo, o que você me diz daquele que vive eternamente? Esse é o Deus que eu quero para a minha vida. Um Deus que eu posso chamar de eterno. Um Deus que estará ao meu lado na minha infância, minha adolescência, minha fase adulta e cuidará de mim até a minha morte. Entendo que podemos tirar algumas lições sobre a eternidade de Deus. A primeira delas é que somente Deus é eterno. Olha o que vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Tudo que Deus criou é finito, tem começo e fim. Somente Ele tem o atributo da eternidade. Então, somente Ele conhece a eternidade de fato. Veja bem, estamos aqui falando da eternidade no limite daquilo que a gente conhece sobre o assunto. Mas a eternidade a fundo somente Deus conhece. Só Ele conhece os mistérios da eternidade. Todo mundo busca constantemente preservar sua vida. É claro, ninguém quer morrer agora. Mas cabe a Deus decidir sobre o número de dias que ainda temos para viver. Para aquilo que tem fim, não adianta buscar constantemente a eternidade. Por mais que você viva 300 anos, você ainda há de morrer. Tem muita gente que infelizmente acha que é o contrário. Que Deus pode deixar de existir a qualquer momento e que Ele sempre será eterno. Não é isso que acontece. Vou dar um exemplo bem conhecido a vocês.
O filósofo alemão Friedrich Nietzsche citou em uma de suas obras a frase: Deus está morto. Ateu assumido, Nietzsche queria acabar com a eternidade de Deus. Mas o que Nietzsche não sabia é que nem mesmo Deus poderia acabar com a sua eternidade, senão estaria interferindo na sua imutabilidade. Nietzsche estava comprando uma briga que ele não poderia ganhar, porque Nietzsche, nem mesmo Nietzsche, tinha o controle de sua própria vida. Ele mesmo não poderia decidir sobre os números de sua própria vida. Em 3 de janeiro de 1889, Nietzsche sofreu um colapso mental e perda total de suas faculdades mentais. Uma paresia devido à doença de sífilis. Seus últimos anos de vida viveu aos cuidados de sua irmã, que assumiu o papel de curadora e editora de suas obras e manipulando muitas de suas obras ao seu favor e ao favor de seu marido, que era nazista. Alguns comentaristas dizem que a própria filosofia de Nietzsche o teria deixado louco. Fato é, irmãos, que Nietzsche morreu louco e sem ter o controle de suas próprias obras. A filosofia de Nietzsche permitia que Nietzsche vivesse sua vida de forma descontrolada, sem pudor, sem moral. Nietzsche não se sentia obrigado a viver uma vida de moral, uma vida de bons costumes, o que levou a se tornar uma pessoa doente e, por fim, uma pessoa sem faculdades mentais, louco. Ou seja, irmão, não cabe a nós desvendarmos ou achar que podemos adulterar aquilo que só cabe a Deus, aquilo que só Ele conhece de fato. Deus é que tem o controle de nossa vida, não ao contrário. Em segundo lugar, eu entendo que a eternidade de Deus revela os nossos pecados. Não pense você que os pecados de 30, 40, 50 anos atrás foram esquecidos ao longo do tempo. Os pecados eles só são esquecidos através de um profundo arrependimento e através de um confessar. É necessário que você confesse e se arrependa de seus pecados. O pecado ele não é perecível ao tempo, ele não tem prazo de validade. Então, é necessário que venhamos nos arrepender dos nossos pecados. A palavra do Senhor ela vai dizer em 2 Pedro 3, versículo 8: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso que a humanidade deve adquirir a humildade em sua caminhada cristã. A humildade deve ser constante em nossa vida. Reconhecer que há um Deus eterno e que existe um espaço de inferioridade entre nós e Ele. Nós somos feitos de uma matéria que é facilmente perecível. Uma matéria que é pisado por nós mesmos. Uma matéria que o tempo dissolve. Então não cabe a nós manter orgulho diante de uma infinidade maior do que a nossa. O arrependimento de pecado nos garante confiar em Deus que é eterno. Desvia os nossos olhos de coisas que o tempo dissolve para uma plenitude de benefícios eternos. A comunhão com Deus preenche os nossos corações de um sentimento que o mundo não pode dar. Aquele que pensa ao contrário disso comete um erro terrível. Confesse, se arrependa dos seus pecados hoje mesmo, mesmo aqueles de muito tempo atrás. Há um Deus disposto a esquecê-los e te acolher, como se você não estivesse pecado algum. Em terceiro lugar, a eternidade de Deus nos traz segurança. As promessas do Senhor podem durar por anos, mas a eternidade de Deus nos garante
que elas serão concluídas. Pelo fato de Deus ser eterno, a sua aliança conosco também é eterna. Aquilo que Deus prometeu não vai ser esquecido diante do tempo. Em Tito 1:2 vai dizer: na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos. Deus prometeu vida eterna ao seu povo antes da fundação do mundo. E essa promessa, assim como as outras, é uma promessa firme e segura, porque ele tem a eternidade como garantia. Ou seja, a eternidade de Deus nos garante o cumprimento de suas promessas. Jesus veio ao mundo 750 anos depois da profecia de Isaías. E Jesus veio no tempo certo para mostrar que Deus está no controle de tudo e que tudo acontece como Ele quer. Em Salmos 48:14 diz que este é o Deus, nosso Deus para todos sempre. Ele será nosso guia até a morte. Deus se tornou o nosso Deus ontem, é o nosso Deus hoje e será o nosso Deus de amanhã. As bênçãos dele estarão em nossa vida enquanto ele viver, e isso significa para sempre. Ao contrário de Deus, os homens falham constantemente em suas promessas, por causa de circunstâncias da vida ou por causa da sua própria morte. Mas Deus vê tudo através da sua eternidade, pois a morte não pode tocá-lo. Deus não conta os dias como nós. Deus não tem relógio, não tem calendário. E é assim que ele lida com as suas promessas. Embora que algumas de suas promessas durem por anos, ele não retarda em nenhuma delas, pois para ele se passou apenas um dia. Imagine você pedir algo ao Senhor hoje e receber esse algo amanhã. É exatamente assim que Deus faz. Porque para Ele não existe dias, meses e anos. Para Ele é como se a promessa ainda estivesse viva em seu coração. Não importa quanto tempo passa, as promessas do Senhor serão concluídas. Não pense você que Deus se esqueceu de suas promessas, porque para Ele você pediu ontem mesmo. Para você já se passou 10 anos, mas para Deus se passou apenas um dia. E para terminar, vou deixar vocês com o texto de Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Que Deus nos abençoe. Querido Deus e eterno Pai, quero te agradecer pela tua eternidade. Quero te agradecer pela confiança que temos no Senhor. Quero te agradecer porque a tua eternidade nos permite confiar em ti. Quero te agradecer porque a tua eternidade nos permite confessar pecados de muito tempo atrás. Quero te agradecer porque a tua eternidade, Pai querido, pertence a ti e que possamos através disso entender a nossa pequenez e a nossa total dependência do Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.